Meus irmãos, eu os convido a abrirem comigo a santa e bendita palavra do Senhor. Epístola do apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo 4. Estamos chegando ao finalzinho da exposição sequenciada nesta carta, muito preciosa, cheia de verdades edificantes da palavra de Deus, cheia de Cristo. E hoje vamos considerar os versos 14 a 20 do capítulo 4. Porém, vamos ler a partir do verso 10. Filipenses, capítulo 4. Vamos ler a partir do verso de número 10. Diz assim a palavra do Senhor. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto sem ser humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Todavia fizestes bem, associando-vos na minha tribulação. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente a vós outros. Porque até para Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido desde que Epafrodito me passou as mãos, o que me veio de vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Ora, nosso Deus e Pai, seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Que o Senhor abençoe a leitura da sua santa e bendita palavra. Vamos mais uma vez invocar o nome do Senhor em oração. Bendito Deus e bondoso Pai, estamos diante da Tua palavra. A Tua palavra, ela é suficiente, ela é abrangente, completa, ela nos ensina o caminho da piedade em todos os aspectos do que significa servir o Deus vivo. Te damos graças, Senhor, porque Tu és um Deus vivo e verdadeiro que fala. Damos graças por essa epístola preciosa, uma joia que brilha no Novo Testamento, a carta aos Filipenses, que tem nos ensinou verdades preciosíssimas a respeito de Cristo Jesus e do nosso andar com o Senhor e da nossa vida espiritual. E lhe pedimos que agora que nos aproximamos da conclusão da exposição dessa epístola, que o Senhor ainda mais uma vez, segundo a tua grande compaixão, se apiede de nós e fale com o teu povo. Nos instrua assuntos certamente difíceis e delicados, mas que a tua palavra não esconde nada e nos instrui em tudo que é importante com respeito à prática da piedade. Fica conosco, abençoa toda a congregação, que possamos ouvir a tua palavra com ouvidos atentos e diligentes, prontos para aprender e sermos instruídos pela tua palavra, e mais ainda, prontos para mudar. E como diz o salmista, pela tua lei o teu servo se admoesta, e o simples adquire sabedoria. Que seja assim para conosco. Te suplicamos em o nome de Jesus. Amém.
Congregação do Senhor Jesus Cristo, sempre que tocamos no assunto de dinheiro, de contribuição financeira, estamos tocando em um assunto delicado, um assunto difícil. E não é sem razão. Há muitos abusos, há muita exploração por aí a respeito das finanças, do que a palavra de Deus fala com respeito à nossa contribuição, o nosso sacrifício financeiro para com a igreja. As igrejas neopentecostais têm abraçado com violência e de forma agressiva a teologia da prosperidade, oprimindo o povo no bolso, justamente nesse ponto, barganhando a fé, prometendo bênçãos que Deus jamais prometeu na palavra e colocando sobre o povo um peso que Deus jamais colocou na sua palavra e assim distorcendo o ensino bíblico com respeito à finança e à igreja. Ainda o enriquecimento ilícito. Pastores que se tornaram mega multimilionários às custas das ovelhas, explorando o povo, abusando da fé em benefício próprio, e isso, meus irmãos, certamente é uma grande vergonha, é uma tragédia, é uma blasfêmia, de fato, difama o caminho da verdade, e não é sem razão que devemos, então, combater e denunciar com veemência profética os falsos profetas que tratam desses assuntos dessa maneira absurda, como tratam, mercadejando o evangelho da graça. O apóstolo Pedro, tratando de homens assim, que já existiam desde o seu tempo, certamente desde o tempo dos profetas, daqueles que negociavam, davam visões por cobrança. O apóstolo Pedro fala de homens assim que são movidos por avareza, farão comércio de vós com palavras fictícias, e para eles a sentença é clara, o juízo lavrado há longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. De fato, é um mal que temos que conviver por conta desses exploradores da fé. Porém, meus irmãos, existe o risco de irmos para o outro extremo. Já que vamos reagir e somos contra e anunciamos e odiamos, com ódio consumado, a teologia da prosperidade, corremos o risco de, por um lado, jamais falarmos da importância das contribuições, dos dízimos e das ofertas, do papel desse ato de serviço a Deus na vida de todo crente, de toda família, e por medo de estarmos identificados ou associados a essas pessoas, nem sequer tocamos no assunto e irmos para um outro extremo. Há um risco, eu diria, ainda pior, que não é apenas de omitirmos o ensino com respeito à contribuição financeira, mas há o risco de, ao rejeitarmos a teologia da prosperidade, nos tornarmos pessoalmente relapsos e negligentes com respeito à nossa contribuição, ao dever que temos de sustentar a obra de Deus com as nossas finanças. Se por um lado os membros ou os fiéis das igrejas neopentecostais que abraçam a teologia da prosperidade são fiéis na entrega dos dízimos e das ofertas por motivos errados, por outro lado, nós, na nossa ortodoxia e crítica ao movimento neopentecostal, muitas vezes temos nos tornado infiéis na nossa contribuição e no sustento da obra do Senhor. De modo que, como podemos dizer que somos melhores do que eles? Em relação aos neopentecostais, nos julgamos senhores do saber. Mas ainda, pela nossa infidelidade, evidenciamos que não aprendemos como convém saber. E a nossa ortodoxia, o que nos vangloriamos da nossa ortodoxia, do nosso entendimento bíblico, do que diz respeito aos dízimos e às ofertas, o que temos deveria nos levar a sermos mais fiéis, a sermos mais diligentes e não menos. De modo que o nosso saber não nos tem levado à piedade, à fidelidade, à integridade, mas à soberba e, consequentemente, à nossa própria ruína. A boa notícia
é que a palavra de Deus nos dá orientações claras com respeito ao valor e à importância das nossas contribuições financeiras, respeito de dízimos e ofertas. E a passagem que está diante de nós, Filipenses capítulo 4, de 10 a verso 20, nos dá instruções preciosíssimas, detalhadas, riquíssimas, com respeito à importância ou ao valor, ou papel das contribuições na vida da igreja. Ela mostra o que Deus espera de nós, como Deus enxerga as nossas contribuições e como Deus abençoa a fidelidade do seu povo. Assim, meus irmãos, com a ajuda do Espírito Santo, queremos considerar essa passagem sobre o seguinte tema: fidelidade no tocante a dar e receber. Fidelidade no tocante a dar e a receber. E primeira coisa, meus irmãos, devemos considerar algo do contexto. Eu acredito que os irmãos devem se lembrar, mas vale a pena recapitular algo do contexto para enriquecer o nosso entendimento da palavra de Deus. Ao longo de toda essa epístola, nós temos aprendido muito para a nossa própria fé. Por um lado, nós aprendemos muito com os erros dos filipenses. O apóstolo Paulo falou a respeito da desunião e da ansiedade que existia naquela igreja e outros problemas, e que, ao exortar aquela igreja, nós aprendemos com os erros daquela igreja, porém chegou a hora de aprendermos com os acertos da igreja de Filipos, a igreja dos filipenses. E aquela igreja, meus irmãos, em um aspecto, era um modelo para todas as igrejas da Ásia, todas as igrejas antigas, e para nós, um modelo de generosidade e fidelidade no sustento financeiro da obra de Deus. Eu repito, era uma igreja modelo na generosidade para com o sustento financeiro da obra de Deus. E isso ficou evidente, de modo particular, no sustento daquela igreja para com o apóstolo Paulo. E é esse o contexto, não só desta passagem, mas de toda a carta. Os irmãos devem se lembrar que Paulo está em Roma, preso, em prisão domiciliar, acorrentado ao soldado romano, aguardando o julgamento da sua causa como pregador da palavra de Deus, passando por todo tipo de privação. Podemos imaginar, era uma prisão domiciliar, mas ele mesmo tinha que custear o seu aluguel e aquela casa, e certamente ele não tinha liberdade para trabalhar, nem para pregar com aquela facilidade, arrecadar fundos, certamente passava por grande dificuldade. Mas aquela igreja, meus irmãos, então, igreja dos filipenses, plantada pelo apóstolo Paulo, sabendo da sua situação, sabendo do seu paradeiro, decidiu com grande generosidade enviar um donativo para aquela igreja por meio das mãos de Epafrodito. Os irmãos devem se lembrar. Imagine, situação, está lá o apóstolo Paulo, correntado. Cada batida na porta deveria trazer algum tipo de preocupação ao seu coração. Será que a minha sentença de morte está chegando? Mas chegou o dia em que bateram na porta da sua casa e ao abrir a porta estava ali seu grande e saudoso amigo Epafrodito, que passando por grande aperto, risco de própria morte, estava ali para entregar um generoso, abundante e amoroso donativo para o apóstolo Paulo. E ele recebe então aquele donativo, e por ocasião da entrega desse donativo e também da presença de Epafrodito, que certamente relatou situações na igreja de Filipos, os problemas que estavam acontecendo, o apóstolo Paulo escreve essa carta para instruir, para consolar, mas também para agradecer, como uma expressão de agradecimento pelo donativo enviado. E é nesta passagem, Filipenses 4, de 10 a 20, que o apóstolo Paulo faz menção explícita desse donativo com o tom de agradecimento. Ele já tinha feito menções indiretas, desde a introdução da carta, a sua gratidão pelo donativo recebido, mas está aqui agora uma menção explícita a respeito do donativo. O propósito do apóstolo Paulo, como já citamos, era expressar a sua gratidão, e ele o faz de forma intensa. Veja no verso 10, ele fala: alegrei-me sobremaneira no Senhor,
porque agora, mais uma vez, renovaste a meu favor o vosso cuidado. O vosso cuidado. Era uma demonstração de amor daquela igreja para com o apóstolo Paulo, uma demonstração de amizade, de fato, vamos ver, um relacionamento profundo. Vamos compreender isso um pouco mais adiante na exposição, mas o apóstolo Paulo expressa a sua gratidão. Alegrei-me muito pelo que vocês fizeram. Supriram as minhas necessidades, supriram as minhas carências, recebi tudo, tenho abundância, estou suprido. Ele agradece. E aqui fica para nós a breve lição de que devemos ser gratos, expressar com cortesia e gentileza as boas ações que são nos feitas ao molde do apóstolo Paulo. Mas o apóstolo Paulo, meus irmãos, sendo o apóstolo do Senhor Jesus, como um homem que não dá ponto sem nó, ele aproveita a oportunidade não só para agradecer, mas também para ensinar, instruir a igreja. E ele dá para nós uma lição preciosíssima no tocante ou com respeito a dar e a receber. Com respeito, as lições com respeito ao receber ofertas, nós já ouvimos na última exposição, quando ele diz o modo como ele recebe. Ele diz que aprendeu a estar contente em toda e qualquer situação, já sabe ser humilhado, como você sabe, tem experiência do que é ser honrado. Ele aprendeu o segredo do contentamento, de modo que ele recebe com gratidão, mas deixando claro que o seu contentamento não depende daquilo, e sim de Cristo Jesus, porque tudo pode, diz o apóstolo Paulo, naquele que me fortalece, Cristo Jesus. Lições preciosas com respeito ao receber donativos. Mas agora também vemos que o apóstolo Paulo nos dá lições igualmente preciosas com respeito ao dar donativos. E ele fala da fidelidade dos filipenses de modo instrutivo para nós, com respeito à fidelidade no tocante a dar e a receber. Quais são as lições que nós aprendemos, meus irmãos, a respeito da contribuição financeira da igreja para a obra de Deus? 3 lições. Primeiro, aprendemos a respeito do dever de contribuir. Aprendemos, em segundo lugar, a respeito do modo pelo qual devemos contribuir. E, em último lugar, aprendemos algo dos frutos que o Senhor mesmo dá para com aqueles que são fiéis na contribuição. O dever, o modo de contribuição e os frutos. A primeira coisa que vemos então, meus irmãos, é que o apóstolo Paulo, da sua maneira, ele deixa claro que existe um dever para com a contribuição da casa de Deus. Alguém poderia perguntar-se, depois do apóstolo Paulo dar a sua lição sobre contentamento, se de fato é necessário contribuir. Afinal de contas, o apóstolo Paulo acabou de dizer, eu não preciso disso para estar contente. Eu já aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, sem ser humilhado, sem ser honrado, sem passar fome e sem ter fartura. Os filipenses poderiam então pensar, será que foi em vão? Todo esse sacrifício, toda essa generosidade para agora o apóstolo Paulo dizer que na verdade ele pessoalmente não tem essa necessidade toda dessas coisas? É claro que não. O apóstolo Paulo, diante dessa possível objeção, ele fala no verso 14. Todavia, isto é, apesar do meu contentamento, mesmo sabendo que eu já aprendi o segredo e o mistério do contentamento cristão e que não dependo de bens materiais, fizeste bem, associando-vos na minha tribulação. Fizeste bem, associando-vos na minha tribulação. Meus irmãos, quando o apóstolo Paulo usa essa expressão, fizeste bem, a expressão quer dizer no original é que eles fizeram o que é correto. O bem não é simplesmente fizeram algo que foi bom. Não, vocês fizeram aquilo que é certo, aquilo que é correto, aquilo que está de acordo com padrões de retidão. Em outras palavras, a atitude de vocês foi moral, foi nobre,
foi cristã. Do contrário, deixando a carência por ser suprida, sem de fato ter um cuidado com a contribuição financeira, teriam feito mal, teriam procedido de modo mal, de modo que há, meus irmãos, aqui uma clara indicação do apóstolo Paulo de que a nossa contribuição, a contribuição dos filipenses e também a nossa para com a igreja, era um dever moral, é um dever cristão, faz parte da nossa vida, do exercício da vida espiritual, do caminhar com fé. É uma obrigação moral para todos nós. Uma vez que somos fiéis, o tocante é dar e receber. A contribuição financeira, do sustento da casa de Deus com os nossos dízimos e as nossas ofertas. Fazemos bem, diz o apóstolo Paulo. E a evidência de que isso não é uma mera atitude boa, mas é uma obrigação moral, fica claro para nós no que o apóstolo Paulo diz em seguida. Ele diz: todavia fizeste bem, associando-vos na minha tribulação. Acompanhe comigo no verso 14, ele diz: todavia fizeste bem, associando-vos na minha tribulação. Muito importante essa expressão. Importantíssima para compreendermos a natureza da nossa contribuição ou do dever moral da igreja. O apóstolo Paulo não diz meramente: todavia fizeste bem ajudando-me na minha tribulação. Vocês não foi que vocês me deram uma ajuda, ou entregaram, ou fizeram uma boa ação para comigo, ou uma caridade para comigo. Todas essas palavras são verdades em certo sentido, mas o apóstolo Paulo, ele usa uma palavra muito mais especial e profunda, cheia de significado, e que ele usa não só aqui, mas em outros lugares dessa epístola. Ele fala: vocês fizeram bem de que modo? Associando-vos na minha tribulação. Vocês se envolveram com a minha tribulação. A palavra aqui no original para associar a tribulação, que caracteriza a ação dos filipenses ao enviar o donativo, quer dizer, eles tiveram comunhão com os sofrimentos e as tribulações do apóstolo Paulo. É a palavra grega que todos conhecemos, koinonia. Vocês tiveram koinonia com as minhas tribulações, comunhão comigo nessa tribulação. E essa palavra, meus irmãos, é muito importante. Eu lembro que eu tive a oportunidade de explicar com detalhes a importância dessa palavra no capítulo 1, quando o apóstolo Paulo usa essa mesma expressão, com esse mesmo sentido, vamos ver daqui a pouco, não precisa abrir agora, mas a ideia, meus irmãos, de comunhão vai muito além daquele sentido coloquial e moderno que usamos a palavra comunhão. Quando falamos em comunhão, falamos em termos um momento para estarmos juntos e gozarmos da presença um do outro, talvez partilhar de uma refeição, estreitar os nossos laços de amizade. Mas no sentido bíblico, a palavra koinonia, ela é muito mais séria. Quando temos um momento de comunhão, aquele é geralmente falamos assim, é um momento de comunhão. Tem o início, temos um momento de comunhão e tem fim. É algo, diz respeito a um momento, não algo que caracteriza a nossa relação. Mas no sentido bíblico, a palavra koinonia, ela tem um aspecto comercial. Alguém que tem comunhão é alguém que se associa, tem comunhão, com interesse, partilhando daquele objeto mútuo pelo qual eles têm comunhão. É um envolvimento de compromisso. Quem tem koinonia com alguém ou com algo, tem compromisso com algo. Talvez a melhor forma para traduzir essa palavra, ou para explicar para nós o sentido, é usando a palavra ou o conceito de parceria ou sociedade. Duas pessoas que resolvem abrir uma empresa ou investir em algum negócio, eles abrem uma sociedade, se tornam parceiros em algo. E nisso está envolvido que eles compartilham de uma mesma visão, abraçam uma mesma ideia, acreditam que aquilo é o caminho a
percorrer, mas também, ao assumir a parceria, eles estão assumindo um compromisso de investir os seus recursos financeiros, o seu tempo, os seus talentos, as suas aptidões naquela parceria, naquele negócio. Não é uma mera envolvimento casual, mas é um compromisso. E o apóstolo Paulo diz: vocês fizeram bem ao enviar esse donativo, porque é uma evidência, é uma demonstração de que vocês são parceiros, sócios comigo nas minhas tribulações. Em outras palavras, a minha tribulação, aqui em Roma, na condição de apóstolo, sofrendo pela causa do evangelho, vocês, filipenses, entendem, têm demonstrado pela sua atitude fiel ao sustentar, enviar o donativo, que vocês compreendem que essa causa não é só minha, mas é sua. Vocês se tornaram parceiros comigo nos meus sofrimentos. Assim, meus irmãos, o que os filipenses fizeram para o apóstolo Paulo não é uma mera caridade, não é uma mera ajuda, não é uma mera esmola que você pode dar para um pedinte na rua, pelo qual você tem apenas compaixão e deseja ajudá-lo, por melhor que seja isso. É muito mais do que isso. É uma atitude de compromisso por entender que estamos envolvidos com aquilo. Suponha que na sua casa a sua geladeira quebrou. E eu, como visitante, vou lá, peço um copo de água gelada. Você diz para mim: a geladeira quebrou, não tem água gelada. E aí eu, como visitante, talvez com condições, eu sinto pena, compaixão. E percebo a dificuldade que isso tem trazido para a rotina da sua família e resolvo ajudar, pagar o conserto daquela geladeira. O que eu fiz para você foi uma caridade, uma ajuda de compaixão e de misericórdia. Mas não é minha responsabilidade como visitante. A responsabilidade é do cabeça do lar. A responsabilidade é do homem que tem que sustentar a sua casa. Ele é sócio naquilo ali. Ele está envolvido. Aquela tribulação, aquele sofrimento é dele. E os filipenses, ao enviar um donativo para o apóstolo Paulo, talvez não para consertar a geladeira, mas para pagar o aluguel da sua prisão domiciliar, está demonstrando que aquilo é meu. Eu estou envolvido, eu tenho um relacionamento para com aquilo. E eu lhe pergunto agora, é assim que você compreende o seu dever para com o sustento da igreja de Deus? Você sente que é parte da igreja? Você é sócio? Você se associa às necessidades e tribulações da igreja? Meu amigo, meu irmão, minha irmã, ao dar o seu dízimo e sua oferta, não passe por um momento sequer pela sua cabeça que você está fazendo caridade a ninguém, que você está dando uma ajuda a alguém para que esse alguém possa se dar bem. Não! Você, sendo crente no Senhor Jesus Cristo, um membro professo em perfeita comunhão com a igreja, ao ser fiel, é responsável, está sendo responsável pelo aquilo que você tem envolvimento. Muitos, e aqui eu falo muitos, não lá fora, mas muitos dentre nós se comportam para a igreja, para com a igreja de Deus, não como sócios, mas como consumidores. Um consumidor pode gostar muito de um determinado produto, ou de uma determinada marca, e ser entusiasta pelaquela marca, até promover aquela marca e investir talvez um pouco naquela marca e comprar produtos daquela marca, mas ele não é responsável. Como consumidor, nós estamos aqui presentes quando queremos, quando não queremos, ficamos em casa. Não temos responsabilidade nenhuma para com as coisas de Deus. Como consumidor, você dizima e oferta quando está afim. Quando acha que deve contribuir, contribui. Quando acha que não deve contribuir, não contribui. Talvez você seja tocado por uma mensagem, naquele dia eu vou dar a contribuição. Talvez teve folga no seu orçamento e fala, esse mês dá para eu dar, outro mês não, eu vou negligenciar. É uma tragédia, meus irmãos. É assim que você lida com suas empresas, se algum de vocês é empresário. É assim que você lida com o seu trabalho, com sua família, com sua casa, com as coisas que você considera ter compromisso e associação. Por que é assim que lidamos com a igreja de Deus?
nos identificando, ou melhor, não nos identificando, não nos associando, mas dando meras esmolas para a casa de Deus. Caridade, e jamais uma demonstração de estarmos associados às tribulações daqueles que levam a causa de Deus. Alguém poderia se esquivar da sua responsabilidade dizendo o seguinte: o meu compromisso é com Cristo. O meu compromisso não é com igreja nenhuma, não é com a igreja A, não é com a igreja B, nem com pastor A, nem com pastor B. Meu compromisso é unicamente com Cristo e com o Evangelho. Então, pastor, não venha para cá com essa conversa. Mas é aqui que você se engana. Estar associado a Paulo, os Filipenses, no caso. Se associar às tribulações de Paulo equivale a se associar às tribulações do próprio Cristo e da causa do Evangelho. Não é possível desassociar a igreja de Cristo. Não é possível desassociar a cabeça do corpo. E se você acha que tem compromisso com Cristo, deve ter compromisso com a igreja. E essa é a evidência. O seu compromisso com a igreja é a evidência de que você tem compromisso com Cristo. E assim foi no caso dos filipenses. Interessante que nesse caso, Filipenses 4,14, o apóstolo Paulo ele usa a palavra koinonia, associação, com respeito às suas tribulações. Alguém poderia dizer: Paulo, isso é pessoal seu, essa é uma dificuldade sua. Todo mundo disse para você não ir para Roma, que você ia sofrer, que você ia ser amarrado. Você foi, é uma questão pessoal, meu compromisso é com Cristo. Mas só que o apóstolo Paulo não entende assim. Se os irmãos voltarem comigo para o capítulo 1, verão que o apóstolo Paulo, ao fazer menção, ainda não explícita, mas de forma indireta, ao compromisso financeiro daquela igreja, eles aponta eles como cooperadores do Evangelho. Veja no verso 5 do capítulo 1 que ele fala. Aliás, desde o verso 3 do capítulo 1, ele diz: dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa koinonia no Evangelho, pela vossa cooperação, por vocês estarem associados ao Evangelho desde o primeiro dia até agora. Mais adiante, no verso 7, ele repete: aliás, é justo que eu assim pense de vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes, todos vós têm tido koinonia da graça juntamente comigo. Aqui está a mesma palavra. E o apóstolo Paulo, como ele sempre faz, ele está fazendo menção ao comportamento ou ao fato dos filipenses terem enviado o donativo. O fato deles terem enviado o donativo é se associar às tribulações de Paulo, sim, mas muito mais. É se associar à graça que Paulo pregava e associar ao Evangelho, e assim fazendo se associar a Cristo Jesus. Logo, não se esquive dando desculpas, dizendo que você é religioso e espiritual demais e que o seu relacionamento é com Cristo e não com a igreja. Talvez o Senhor Jesus foi quem, de forma mais contundente, ainda mais do que o apóstolo Paulo, comunicou essa verdade justamente com respeito a ajudas financeiras e de outras naturezas. Os irmãos devem se lembrar, no Mateus, capítulo 25, verso 31, o Senhor Jesus ele fala nessa passagem, Mateus 25, a partir do verso 31, com respeito ao julgamento do grande dia. E ele interessante que ele coloca toda a questão em termos da nossa contribuição. A partir do verso, deixa eu abrir aqui para acompanhar juntamente com os irmãos. Mateus 25. A partir do verso 31, ele está narrando o julgamento final. E no verso de número 34, ele diz como acontecerá que o rei, isto é, o próprio Cristo, dirá: vinde benditos de meu Pai, entrai na posse
do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Por quê, diz o Senhor? Porque tive fome e me deste de comer. Tive sede e me deste de beber. Era forasteiro e me hospedaste. Estava nu e me vestiste. Enfermo e me visitastes. Preso e fostes ver-me. Em outras palavras, vocês se associaram às tribulações, às minhas tribulações. As minhas tribulações, diz o rei. Então perguntarão: justo Senhor, quando foi que te vimos com fome, te demos de comer, e te vimos nu, e te vestimos, e te sustentamos dessas maneiras todas? Ele dirá no verso 40. O rei respondendo lhe dirá: em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. A mim o fizestes. Se você tem compromisso comigo, diz o rei, o seu compromisso é evidenciado no sustento dos meus súditos, dos meus pequeninos, da minha causa. E ele diz de forma ainda mais contundente aos demais que foram rejeitados. No verso 41 ele fala: o rei dirá também aos que estiveram à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos. Mais contundente do que isso eu não sei. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, e por aí vai. Então eles lhe perguntarão: Senhor? Senhor? Quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso e não te assistimos? Senhor, nosso compromisso é contigo. Ah, Senhor, tu és o meu rei. Se o Senhor aqui estivesse com fome, com sede, passando por necessidade, é claro que eu teria ajudado, mas eu não me recordo. Eu não me recordo dessa experiência de ter negligenciado o Senhor. Então o Senhor Jesus dirá: em verdade vos digo, verso 45, sempre que o deixaste de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixastes de fazer. Sempre que vocês forem negligentes para com o meu povo, para com minha igreja, para com as tribulações associadas ao meu evangelho, é a mim que vocês têm sido negligentes, e portanto eu lhes chamo malditos, diz o Senhor. E o Senhor Jesus que fala, não sou eu: irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Por quê? Porque não deram dinheiro? Não. Porque não se associaram a Cristo. Porque não tiveram comunhão com Cristo, evidenciado na comunhão com a igreja por meio das finanças. Meus irmãos, fica claro que toda vez que você deixa de dar o seu dízimo e a sua oferta, é a Cristo que você tem deixado de dizimar e ofertar. Toda vez que você é negligente, ganancioso, é para com Cristo que você peca, não para com o IPHR. Porém, se como os filipenses você é fiel, toda vez que você entrega o seu dízimo e a sua oferta na igreja, saiba, é a Cristo que você tem entregado. Você está se associando e sendo participante do Evangelho, da graça, das tribulações de Paulo e, sobretudo, de Cristo Jesus. Você compreende que é um dever? Que não é uma mera ajuda, não é uma mera caridade que você dá quando está afim, quando não está afim, mas é um dever que você tem que dar. É a evidência da sua seriedade para com a causa de Deus e para com Cristo Jesus. Meus irmãos, o apóstolo Paulo vai adiante, ele nos ensina não só a respeito do dever, da obrigação moral, por meio dessa expressão no verso 14, mas ele também dá instruções preciosíssimas com respeito ao modo como devemos contribuir. E há aqui 4 verdades que eu extraí dessa passagem com respeito ao modo pelo qual devemos contribuir, dar e sermos abundantes nesse dever que temos de de sustentar a igreja de Deus com os dízimos das ofertas. O primeiro aspecto, meus irmãos, é que o modo ele é contínuo. A nossa contribuição financeira para com a obra de Deus, pelos dízimos e ofertas, ela deve ser contínua e constante e consistente. É isso que o apóstolo fala a respeito dos filipenses, e é por isso que ele os louva. Veja o que ele faz, um relato aqui, a partir do verso 15. Ele diz: e sabei também vós, acompanhe comigo, no verso 15,
Filipenses 4, ele diz: e sabei também vós, ó Filipenses, que no início do evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente a vós outros. Porque até para Tessalônica mandaste, não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Meus irmãos, o que o Paulo faz aqui, o apóstolo Paulo faz aqui, é relembrar aquela igreja daquilo que ele já sabia. Que eles foram, ao longo da história daquela igreja, continuamente consistente no sustento da igreja do Deus vivo, particularmente para com o apóstolo Paulo. Não só enquanto o apóstolo Paulo estava lá em Filipos, plantando aquela igreja, mas mesmo quando ele partiu. Quando ele saiu da Macedônia, Macedônia é a região no qual Filipos se encontra. Quando ele partiu da Macedônia, nenhuma igreja contribuiu com o apóstolo Paulo, senão ela. E ela é louvada por isso. E até quando ele chegou em Tessalônica, mandaram o sustento para o apóstolo Paulo, não somente uma, mas duas vezes, o bastante para as suas necessidades. Aquela igreja, meus irmãos, é um modelo de generosidade constante e contínua. E mesmo quando o apóstolo Paulo faz menção ao período qual estava em Roma, onde não houve evidência, onde a evidência do sustento daquela igreja para o apóstolo Paulo, mesmo nesse hiato, nesse período onde nada foi entregue, o apóstolo Paulo, no verso 10, ele diz que o motivo deles não estarem enviando, ele compreendia. Não era por falta de vontade, era por falta de oportunidade. De modo que o apóstolo Paulo, ele aqui faz uma declaração de que aquela igreja tinha um cuidado contínuo para com aquela igreja. E quando não fez, não foi porque não quis, mas porque não pôde, por alguma razão. Talvez não sabia onde Paulo estava, talvez não tinha ninguém que pudesse levar. Não sabemos, mas o apóstolo Paulo diz que foi por falta de oportunidade e não por falta de vontade. Interessante que quando o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, ele faz menção aos filipenses, aos irmãos da Macedônia, pelo sustento que enviaram a ele. Em 2 Coríntios 11, 9, o apóstolo Paulo diz o seguinte, falando com a igreja dos Coríntios agora: e estando entre vós, ao passar privações, não me fiz pesado ninguém. Pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, os filipenses, supriram o que me faltava. E em tudo me guardei e me guardarei de vos ser pesado. Sustentaram Paulo em Filipos, sustentaram Paulo quando ele saiu da Macedônia, sustentaram Paulo em Tessalônica 2 vezes, sustentaram Paulo em Corinto. Era uma igreja que era constante, contínua, consistente no seu compromisso para com o sustento da obra de Deus. Talvez o melhor resumo disso tudo é o que vemos no capítulo 1, no verso 5, de Filipenses. No capítulo 1, do verso 5, o apóstolo Paulo louva essa igreja pelo seguinte termo, ele fala: pela vossa cooperação no Evangelho. E qual é a evidência de que eles cooperavam com o Evangelho? Desde o primeiro dia até agora. Desde o primeiro dia até agora. Ininterruptamente. Quando eu estive aí, preguei o Evangelho, as portas se abriram. Os irmãos foram generosos e têm sido até agora consistentes em todo o sustento. E, meus irmãos, o mesmo se aplica a nós. O nosso envolvimento na igreja do Deus vivo não é casual. O nosso envolvimento, a nossa sociedade, parceria para com a causa do Evangelho, o Senhor da Glória, não é ocasional e nem inconsistente, mas deve ser regular e contínuo. Esse comportamento constante é uma consequência da compreensão de que estamos associados a isso. Afinal de contas, você compreende que é responsável pelo seu lar. Você pula, esse mês eu não estou a fim de pagar a conta de luz. Não vou pagar. Não tenho nada a ver com isso. Experimente fazer. 30 dias e a luz será cortada. Mas é assim que nos comportamos com a igreja de Deus. Dá um mês, outro mês já não dá.
Hoje eu estou afim. Eu vou dar. Mês que vem, não estou afim não. Despesa mais aí, minha. Minhas prioridades, minhas dificuldades. Não estou afim não. Tirei férias. Estou com despesa a mais da viagem. Vou viajar, eu tenho que, afinal de contas, agradar a minha família e cobrir as despesas da viagem. Não posso dar. Não vou sustentar. Afinal de contas, né? Terão despesas extras. Meu receio e preocupação é que a nossa inconstância e carência não é falta de oportunidade, mas falta de vontade. Não é falta de oportunidade, mas falta de vontade. Reconheça que você tem um compromisso com Deus, meu irmão. E abandone esse comportamento inconstante, relapso, infiel. Isso se aplica, meus irmãos, em todas as áreas do nosso serviço a Deus, não só as finanças. Uma das áreas, ou um dos aspectos do nosso serviço a Deus, que tem incomodado muito a liderança dessa igreja, pela inconstância dos irmãos, é a frequência nos cultos. Hoje eu vou, amanhã eu não vou. Hoje eu quero ficar em casa, amanhã eu já não vou, tenho compromisso, estou cansado, sei lá o quê. Você entende que você tem um compromisso com isso aqui. Sua presença não é casual. Assim como a sua contribuição financeira não é casual. Pois você está associado às tribulações. Associado à igreja. Deus lhe convoca para estar na sua presença. Ele não manda um convite, ele lhe convoca para estar aqui. E você não vem? Esse é um problema, meus irmãos, esses dois problemas, presença e inconstância na contribuição, são problemas sérios que têm preocupado a liderança dessa igreja. Iremos tratar não só no púlpito, mas em nível pessoal. Iremos fazê-lo em breve, aproximando e compreendendo dos irmãos, você é sócio disso aqui ou não? Você tem interesse em Cristo Jesus ou não? Está brincando de igreja? Não estou atrás do donativo, diz o apóstolo Paulo. Mas uma evidência do seu compromisso. Você tem compromisso com Deus? Se você não tem compromisso com Deus, em todas as áreas do seu serviço a Ele, seja na sua presença aos cultos, seja nas finanças, seja no que for, não espere que Deus tenha compromisso com você naquele último dia. É constante, meus irmãos, é contínuo. O modo de contribuir é contínuo. Segundo lugar, o modo de contribuição é abundante e generoso. Esse é o segundo aspecto que vemos evidenciado nessa igreja. A contribuição que eles deram para o apóstolo Paulo não foi uma contribuição mesquinha, não foi de um resto, não foi uma ajudinha aqui que você junte com outro de outro lá para, quem sabe, juntar um tanto e aí você se virar com o que eu lhe dei aí. Não, foi uma contribuição generosa, abundante, que aquela igreja enviou para o apóstolo Paulo. No verso 18 ele fala: recebi tudo, tenho abundância, estou suprido, desde que Epafrodito me passou às mãos o que me veio da vossa parte. A igreja sustentou com generosidade. O apóstolo Paulo aqui não quantifica, ele não diz para nós exatamente, talvez podemos imaginar que haja uma certa bondade no apóstolo Paulo aqui, no seu agradecimento ao exagerar um pouco ao donativo e agradecer além do que ele recebeu, mas fica evidente de que aquela igreja não foi mesquinha, não só pela sua constância, mas também pela dimensão da sua generosidade, o donativo. E assim também deve ser para com o povo de Deus. Nosso serviço a Deus não é do pouco, não é do que resta, não é do que sobra, isso em todas as áreas, não só nas finanças, mas deve ser generoso, deve ser abundante. Deve ser suficiente para sustentar a igreja. Eu lembro de uma passagem clássica no Antigo Testamento, quando Moisés anunciou a construção do tabernáculo e o Senhor deu prescrições de como deveria ser aquele tabernáculo, e era um tabernáculo suntuoso, embora ainda não fosse o templo, mesmo a tenda, as coisas deveriam ser feitas com ouro, pedras preciosas, materiais de um alto custo. Mas diz a palavra de Deus, isso está em Êxodo 36, que o Espírito de Deus
inclinou o povo, deu uma disposição ao povo para doar. E todo o povo começou a trazer doações dos seus bens para a construção do tabernáculo. E chegou um momento que tamanha era a doação que Moisés teve que baixar um decreto. Êxodo 36, verso 5 diz assim: disseram a Moisés, o povo traz muito mais do que é necessário para o serviço da obra que o Senhor ordenou se fizesse. Então ordenou Moisés. A ordem foi proclamada no arraial dizendo, nenhum homem ou mulher faça mais obra alguma para a oferta do santuário. E assim o povo foi proibido de trazer mais, porque o material que tinha era suficiente para toda a obra que se devia fazer, e ainda sobejava. E ainda sobejava. O que leva a isso, meus irmãos, é um coração generoso, e a generosidade é um fruto do Espírito. Foi o Espírito de Deus expor no coração deles que tiveram essa generosidade. E não aquela oportunidade, aquela mesquinhez. Fulano vai dar, ele vai dar quanto? Eu dou o resto. Quanto é que sobrou aí? Fica aí, me diz aí quanto é que falta, eu dou o que faltar. E fica esperando que o outro dê. E fica esperando que o outro contribua. E fica dependendo, não, já tem fulano, Beltrano. Eu não estou disposto. Infelizmente existe isso. Na igreja, nossa igreja. Mesquinhez, mas não é mesquinho. O modo de se contribuir pelo exemplo da igreja modelo dos filipenses, pelo exemplo no povo conduzido pelo Espírito Santo no deserto, na construção do tabernáculo, a contribuição deve ser generosa. Aí alguém pode dizer, os filipenses eram ricos. E o povo que saiu do Egito, eles saquearam os egípcios, não foi? Eles levaram despojos e tinham ouro abundante, e por isso eles contribuíam. Afinal de contas, eu lembro que Lídia, membro da igreja dos Filipos, era uma mulher de posses, vendedora de púrpura, material valioso naquele tempo, certamente uma mulher rica. E pensaram, talvez alguém pode aqui pensar e arguir, que não, para eles era fácil ser abundante no contribuir, pois eles tinham condições. Mas, meus irmãos, não se enganem, não era assim não. Pois a nossa contribuição, ela deve ser constante, contínua, ela deve ser abundante, mas ela deve ter um elemento de sacrifício. E isso tinha na igreja dos Filipenses e vai ficar evidente para você no minuto. A nossa contribuição, ela deve ser sacrificial. O apóstolo Paulo, ele diz isso, ele deixa evidente nessa carta, quando ele mais adiante fala que eles entregaram no verso 18, aquele donativo pelas mãos de Epafrodito, como sacrifício aceitável a Deus. Há aqui uma evidência, foi um sacrifício. A própria história mostra que o modo como eles doaram foi sacrificial, pois foi a custo ou a risco da própria morte de Epafrodito que eles levaram aquele donativo. Diz o apóstolo Paulo anteriormente nessa carta, que ele chegou à beira da morte para levar aquele donativo, não foi da transação aqui pelo celular, foi com muito sacrifício pessoal, mas também foi com pobreza. E a evidência está novamente para nós em outra carta. Quando o apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios, ele fala da contribuição daquela igreja. Em 2 Coríntios, capítulo 8, acompanhe comigo nessa carta, é impressionante comparar as passagens. 2 Coríntios 8, a partir do verso 1, o apóstolo Paulo faz um relato da contribuição que veio até ele da Macedônia, e aqui está incluso a igreja de Filipos. Ou talvez unicamente a igreja de Filipos. Ele diz o seguinte, 2 Coríntios 8, a partir do verso 1, também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. Porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram a abundância de alegria e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza de sua generosidade, porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses e mesmo acima delas, se mostraram voluntários. A igreja de Filipos era rica? Talvez tinha um outro lá que tinha alguma riqueza, mas não era não. Na pobreza deles, eles se mostraram voluntários.
sacrificaram. E acima da pobreza deles, talvez o apóstolo Paulo estivesse pronto para fazer como Moisés e falar: parem de mandar, por favor, porque vocês estão sacrificando demais em prol do evangelho. Essa deve ser a disposição, meus irmãos. Devemos dar forma contínua, abundante, sacrificial. Lhe custa alguma coisa doar? Ou lhe custa nada? Talvez para você o dízimo não faz cosquinhas na sua renda. 10%. Não lhe afeta em nada. Não lhe é sacrifício algum. E o próprio Senhor Jesus, ele ensina a respeito disso. Olhando para o gasofilácio, para aqueles que contribuíam, ele vê daqueles que lhe davam do que sobejava. E ele louva a mulher que deu as 2 moedas, porque era tudo que ela tinha. Ela deu com sacrifício. Devemos dizimar e ofertar. É para você um sacrifício? Ele afeta alguma coisa? Talvez o seu estilo de vida? Cristo sacrificou por nós. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz que ele se fez pobre para que nós fôssemos ricos. Foi com sacrifício que ele se doou a nós. Devemos nos sacrificar para sustentar a causa de Deus. Eu me lembro agora, tenho que contar essa ilustração. Recentemente eu estive numa viagem para pregar e fui hospedado numa casa relativamente abastada. Embora não queira acrescentar detalhes, a hospitalidade não foi das melhores. Embora foi numa casa que tinha condições. Recentemente, fomos para Xique-Xique. Eu, os irmãos, minha esposa, alguns irmãos aqui da nossa igreja. E fomos hospedados em casa simples. Um irmão batista, uma irmã batista nos recebeu com todo o amor, com toda a hospitalidade e com todo o sacrifício. Nos recebeu, talvez, acima das suas medidas. E um aspecto da sua hospitalidade, da sua contribuição, saltou aos nossos olhos. Toda vez que nós tínhamos as refeições abundantes e deliciosas na casa dessa pessoa, sempre tinha um suco deliciosíssimo. Via o suco da fruta, não era de polpa, era especial e a gente ficava louvando. Poxa, que suco delicioso, desse suco delicioso. E era um grupo grande que estava lá, cada jarro enorme de suco, e a gente detonava aquele jarro, a gente elogiando o suco, e tinha um suco especial de umbu. E ela dizia: olha, esse suco de umbu aqui é muito gostoso, mas não é todo mundo que tem, não, é só aqui em casa, porque tem época de umbu, e não está na época. E o que eu faço, quando é época de umbu, eu estoco polpas, eu faço polpas naturais de umbu, e eu faço bastante, para que eu tenha, para tomar depois, quando não for época de umbu. Então, quando você for em outras casas, provavelmente você não vai tomar. E foi dito e certo. Fomos almoçar numa outra casa, elogiamos o suco, era de outro sabor, e ela falou: porque não está na época de umbu. Aí você iria provar de quão gostoso é o suco de umbu. Mas na outra casa, da senhora que nos hospedou, a gente tinha à vontade. Me emociono. No último dia, estamos lá arrumando o carro para ir embora. Chega essa senhora com seu marido, com um isopor enorme, cheio de polpa de umbu, para a gente levar para casa e tomar. Certamente foi um sacrifício. Pensar no trabalho que ela teve para colher, para fazer essa polpa, para a própria família dela, que ela iria tomar na época quando não ia ter polpa de umbu ou suco de umbu para tomar. E ela deu para a gente. Sacrificial. Quem recebeu melhor, aqui tem ou aqui não tem? Aqui tem condições ou aqui não tem condições? Interessante que ela falou para nós, ela falou: aqui está, e ore por mim. Não esqueça de orar por mim e por minha casa, por minha família. Ela compreendia, meus irmãos, o quarto aspecto do modo como devemos contribuir com a causa de Deus. Não é só contínuo, não é só abundante, não é só sacrificial, mas também é espiritual. É espiritual, e ela entendeu isso. Ela falou: ore por mim, pastor. Ore por mim, por minha casa. E é isso que o apóstolo Paulo fala aos filipenses, que a contribuição deles não foi meramente algo material, mas é algo eminentemente espiritual. Quando ele fala no verso 18, recebi tudo, tenho abundância, estou suprido,
desde que Epafrodito me passou as mãos, o que me veio da vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. A linguagem do apóstolo Paulo aqui é uma linguagem litúrgica de culto. Remete ao sacrifício e ao serviço de adoração a Deus no Antigo Testamento. Quando queimando o sacrifício no altar ou queimando o incenso, um aroma suave subia às narinas de Deus. E ele recebia aquela adoração de modo aceitável e aprazível. Mostra que Deus era adorado, estava sendo adorado e lhe trazia prazer a ver o seu povo adorando. O apóstolo Paulo diz: eu não recebo esse donativo como uma mera ajuda material, mas é uma expressão do seu louvor ao Deus, de que você serve a Deus, pois por tais sacrifícios Deus se agrada. Tá ali nós tomando suco de umbu, e Deus recebendo o aroma suave das suas narinas, e o sacrifício aceitável a Ele, aprazível ao Senhor, pelo qual Ele se agrada. É espiritual, meus irmãos, não é material, eminentemente, mas tem valor espiritual. Você compreende assim? Que é espiritual? Ou para você é por um número? Vou botar aqui na minha planilha, se der, não deu, se não der. É mais espiritual. E se você negligencia esse exercício, você negligencia a adoração a Deus. Você negligencia adorar a Deus. Você deixa de trazer incenso para Ele. Você deixa de trazer sacrifício para Ele e deixa de ser aceitável para com Deus. É espiritual. Constante, abundante, sacrificial e espiritual. E meus irmãos, por último, certamente o tempo se esvai. Nós vemos lições não só com respeito ao dever, ao modo como devemos contribuir, mas também os frutos. Há frutos maravilhosos que o apóstolo Paulo não esconde. E ele fala com toda a veemência. No verso 17 ele diz o seguinte: que o fruto não é o enriquecimento pessoal. Ele diz no verso 17, não que eu procure o donativo. Não me entendam mal, eu não estou atrás de doações. Pessoalmente, eu não procuro estas coisas. Eu, Paulo, apóstolo Paulo Pessoa, Paulo, já aprendi o contentamento. Eu não estou atrás de dinheiro de ninguém. Não quero ser pesado a ninguém. Eu não quero enriquecer. Logo, o fruto de uma igreja fiel não é enriquecimento pessoal, mas ele diz o que é, no verso 10. Mas o que realmente me interessa, o que eu estou procurando com ver e louvar uma igreja fiel, é o fruto que aumente o vosso crédito. Que expressão preciosa. O apóstolo Paulo está dizendo aqui, e vamos ver com mais detalhes nos outros versos, é que o que ele interessa é ver que ao ser fiel, ao ser constante, abundante, sacrificial e espiritual na contribuição como dever, eles têm a bênção de Deus sobre eles. Deus vai abençoar. E Deus vai abençoar no futuro, que é o que ele diz aqui no verso 17. Se você entrega, você está depositando em outra conta. Vai aumentar o vosso crédito. Você vai ter, em outras palavras, uma dívida, uma outra dívida para com alguém que irá lhe pagar. E esse alguém é Deus. Quanto mais você dá, diz Paulo, e aqui não estamos fazendo a apelação da teologia da prosperidade, demais. Mas ao ser fiel, de acordo com as posses e com o sacrifício, do modo como falamos, estamos aumentando o nosso crédito divino. De modo que há benefícios espirituais. É o galardão. É a recompensa que Deus vai dar. Não sabemos precisar o que isso quer dizer no futuro. Certamente honras, certamente privilégios espirituais, celestiais, ligadas à pessoa do Senhor Jesus Cristo. Mas certamente Deus se torna devedor para com você. E Deus não deve a ninguém. Mas Ele abençoa.
O próprio Senhor Jesus novamente falou disso em Mateus 10, 42. Quando ele fala que quem dera beber, ainda que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade vos digo, que modo algum perderá o seu galardão. Um copo de água fria, diz o Senhor, já acumula crédito divino, galardão. A gente ficava brincando lá em Chique-Chique, um copo de água fria, assim que dirá uma jarra de suco de umbu, vai ser um galardão maior. A gente ficava brincando entre nós. Mas Deus se coloca como alguém que irá recompensar a fidelidade do seu povo. E novamente, isso diz respeito às questões financeiras, questões materiais, um copo de água fria, o sustento, dízimos, ofertas, mas a todo o serviço do crente em todas as áreas. Deus abençoa graciosamente a fidelidade do seu povo. Bênçãos futuras nos aguardam, celestiais, que Deus há de derramar segundo a sua própria medida, sacudida, recalcada, transbordante, diz o Senhor, não de acordo com a nossa própria medida. Há juros divinos correndo, juros espirituais, que Deus há de derramar sobre aqueles que são fiéis na contribuição, dízimos e ofertas. Mas há bênçãos ligadas ao presente também. Não só ao futuro, mas ao presente. O apóstolo Paulo fala aqui no verso 19. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Vocês supriram a minha. Vocês supriram as minhas necessidades. Vocês supriram tudo que me faltava. Eu recebi tudo e tenho abundância. E o meu Deus, diz o apóstolo Paulo, há de suprir as suas necessidades. Promessas preciosas de que Deus há de cuidar do seu povo. Está aqui em vista bens materiais, necessidades materiais? É claro que sim. Deus cuida do seu povo do ponto de vista material também. O Senhor Jesus falou isso claramente, novamente. Quando ele fala no Sermão do Monte, a respeito da ansiedade, com respeito a questões materiais, ao que havemos de comer, ou de beber, ou de vestir, o Senhor fala, porque os gentios procuram estas coisas, mas o vosso Pai Celestial sabe do que necessitais, que tendes necessidade de todas essas coisas. Buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Ele há de sustentar o seu povo nas suas necessidades. Isso é um encorajamento maravilhoso, meus irmãos. Vai muito além, é muito diferente do que a teologia da prosperidade diz. Que Deus vai lhe fazer rico, que Deus vai lhe dar saúde perfeita, que vai restaurar o seu casamento. Não é isso que ele está dizendo. Ele não está prometendo riqueza, está prometendo suprir necessidade. Isso é maravilhoso, porque muitas vezes não damos pensando que se dermos, se contribuirmos, vai nos faltar. E vamos ter necessidades. Sim, vai ter necessidade. Se você contribuir sacrificialmente como deve, vai ter necessidade, mas Deus lhe garante que o Deus de Paulo vai suprir as suas necessidades. Devemos então crer, andar pela fé e compreender. Porém, mais do que isso, não apenas necessidades materiais, mas necessidades espirituais. Sobretudo, Ele nos dará prosperidade e riqueza espiritual. A paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará no nosso coração. Quando o apóstolo Paulo, no capítulo 1, ele ora pelaquela igreja, pedindo que o Senhor faça eles prósperos. Ele ora por necessidades espirituais. No capítulo 1, novamente, no verso 9, ele ora pelaquela igreja que foi fiel, que foi parceira do apóstolo Paulo na graça, por meio da contribuição. E ele ora, no verso 9 do capítulo 1, para que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda percepção, para provardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios, ricos, abundantes do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo. Riquezas espirituais, inimagináveis, em Cristo Jesus, cheios do fruto de justiça, para que naquele grande dia você não seja encontrado nu, pobre,
mas abundante de riqueza espiritual, cheio do fruto da justiça, para que você seja encontrado sincero e inculpável no dia de Cristo. Há riquezas espirituais. Para você é só dar dinheiro? Não é não. Quando você dá da maneira correta, compreendendo o dever, compreendendo o modo abundante, constante, sacrificial e espiritual, Deus abençoa espiritualmente. Talvez sua casa, ou sua família, ou sua vida esteja minguando justamente pela sua ganância, pela sua avareza, por não estar contribuindo como deve. E agora sofre espiritualmente também e não sabe por que é. Aí a capa de Acã. Aí o problema. Talvez seja, não estou dizendo que é, com certeza. Mas certamente é um pecado. E a obediência a Deus, Deus abençoa. E o que o apóstolo Paulo diz é maravilhoso, já estão concluindo. Ele diz que Deus abençoa segundo a sua riqueza em glória. O meu Deus, segundo a riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus todas as vossas necessidades. Não é segundo a nossa medida, mas segundo a riqueza em glória em Cristo. Tem a ver com Cristo? Se tem a ver com Cristo e você é crente, você vai ter interesse. E é em glória, na glória excelsa, segundo a riqueza de Deus. Você quer a abundância de Cristo Jesus? Você quer, como Paulo, considerar tudo como refúgio para ganhar o conhecimento de Cristo Jesus, cheio do conhecimento dele? Não sou eu quem digo. É o apóstolo Paulo. O que devemos fazer. Não somente, é claro, mas o que está envolvido também. Nosso bolso também. Não está isento, não é intocado pelo Evangelho. E o fruto maior é a glória de Deus. Verso 20. Ora, nosso Deus e Pai, seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. O resultado de uma igreja fiel, generosa, abundante, ali disposta a sacrificar tempo, dinheiro, recursos, aptidões, é que Deus é glorificado. Não é você que é glorificado pela sua suposta generosidade, mas Deus é glorificado, porque isso é uma evidência de que o Espírito dele está trabalhando no nosso meio, movendo os corações, dispondo ao serviço e ao sacrifício. E o fim principal de todo homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Que dirá da igreja do Deus vivo, que foi recriada para esse propósito. Meus irmãos, de que modo o Evangelho, em conclusão, tem impactado o seu bolso? Você compreende a sua responsabilidade para com a igreja de Cristo? Você tem contribuído com dízimos e ofertas com constância, generosidade, sacrifício espiritualmente? Você compreende que é uma dádiva poder contribuir? E que por isso mesmo Deus abençoa e supre as suas necessidades. Sobretudo, você entende que Deus é glorificado na fidelidade do seu povo. Você tem sido fiel no tocante a dar e receber. Meus irmãos, esse ano que tivemos foi um ano difícil. Foi um ano onde a arrecadação foi muito baixa. Muito abaixo do esperado. Os números serão apresentados na Assembleia domingo que vem. Mas a situação foi muito difícil. E o motivo principal foi a infidelidade do seu povo. A nossa infidelidade, a nossa inconstância, mesquinhez. Com respeito aos dízimos e ofertas. Paulo pôde dizer daquela igreja: alegrei-me sobremaneira, porque vocês se associaram às minhas tribulações dessa maneira. Eu receio não poder dizer o mesmo da nossa igreja, pelo menos por enquanto. Dizimamos e ofertamos quando nos sobra, alguns raramente, para não dizer nunca. Contribuem. Egoísmo, ganância, avareza. Não fruto do Espírito. Que o Senhor conceda arrependimento ao seu povo. Escrevendo aos Coríntios, o apóstolo Paulo, instando aquela igreja nesse ponto, para que sejam abundantes na oferta e na contribuição financeira, ele diz
o seguinte, 2 Coríntios 8, verso 8. Não vos falo na forma de mandamento, mas para provar, pela diligência de outros, a sinceridade do vosso amor. Pois conhecer a graça do Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Eu escrevo para provar a sinceridade do vosso amor. Quem diz isso é Paulo, não sou eu. Você ama Cristo? Então prove. Então prove mostrando que não existe nenhuma área na sua vida que o evangelho não influencia. Geralmente é o bolso. É o nosso cofre. Que trancamos as 7 chaves e dizemos, o evangelho não vai entrar aqui, pode entrar em qualquer área da minha vida, mas não entra ali. Prove a sinceridade do seu amor, sendo abundante nesta graça. E meus irmãos, quando Paulo rememorou tudo que os filipenses fizeram para eles, veja o que ele diz. Ele diz, vocês sabem, ó filipenses, do que eu estou falando. No verso 4, no verso 15, ele diz, sabeis também vós, ó filipenses. O que o apóstolo Paulo está dizendo àquela igreja não era novidade nenhuma. Eles sabiam o comportamento deles. O apóstolo Paulo fala isso aqui para dizer que eu jamais me esqueci do que vocês fizeram por mim. Vocês sabem, e eu não me esqueci não, que há muitos anos vocês têm me sustentado e sido fiel. E se o apóstolo Paulo diz isso para a igreja aos filipenses, que dirá o nosso Deus dirá para com aquele que é fiel. Não vai esquecer não. Nem um copo de água fria, diz o Senhor Jesus, será esquecido. Nada ele esquecerá. Ele abençoará. Meus irmãos, vamos mudar isso. Vamos nos arrepender dos nossos pecados. Não só nessa área, mas em toda a área. Que revela a falta de compromisso para com a igreja de Deus. Revelando em última instância a falta de compromisso para com o próprio Cristo. Você é fiel no tocante a dar e receber. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos conceda verdadeiro arrependimento. Amém. Meus irmãos, vamos ficar de pé. Louvar a Deus cantando o Salmo de número 15. Salmo de número 15, que fala um homem temente a Deus, que vive vida com integridade, em toda a área de sua vida é influenciada pelo seu temor a Deus. Salmo de número 15. Quem, ó Senhor,